No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan, União da Vitória, e também em todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte desta sexta-feira, quase comecinho de final de semana aí para todo mundo, uma boa sintonia. Vamos então com as informações desta manhã. Olha, reforços chegando para a Associação Atlética Iguaçu para a sequência da competição do Campeonato Paranaense desta segunda divisão. Muitos reforços, aliás, chegando para a nossa Associação Atlética Iguaçu, há pedidos aí do novo treinador, o Rodrigo Casca, portanto, que chega, já pede esses reforços aí para a Associação Atlética Iguaçu. Gente, também vamos falar do nosso esporte local e regional. Nós temos campeonato do interior de Porto União acontecendo. Temos também as notícias e informações do futebol, o Clube do Porto, que vem se recuperando dentro do campeonato catarinense sub-21. Porto que teve aí nos últimos 2 jogos 2 vitórias, 4-1 contra o Imbituba, 2-0 contra o Fluminense de Joinville, e joga também neste finalzão de semana. Jovem Pan Esporte, portanto, trazendo muita informação, e a gente começa agora falando sobre a Libertadores da América, porque ontem nós tivemos brasileiro em campo e o Internacional, quem diria, hein? Internacional perdeu ontem do Atlético Nacional pelo placar de 3-1, outros resultados: Universitário 1-1 com o Independente Del Valle, Barcelona 2, River Plate 3. River Plate vem muito forte esse ano aí, já está aí na próxima fase da competição. Vélez Sarsfield 1, Olímpia também 1, Tajeres 0, Libertad também 0, resultados de ontem da Copa Libertadores da América. Copa Sul-Americana também teve rodada ontem. Vamos aos resultados então, começando com o Fluminense, que perdeu ontem para o famoso Clube Gualberto de Vidia pelo placar de 1-0, resultado então ruim, muito ruim para o Fluminense. Outros resultados: Deporte Iquique 3, Atlético Mineiro 2. A gente vê que a vida dos brasileiros não está fácil nem na Libertadores da América e nem na Copa Sul-Americana. Tirando aí a equipe do Palmeiras na Libertadores da América, que já está inclusive na próxima fase e faz a melhor campanha de toda a competição, os demais clubes da Libertadores todos ainda estão brigando para a sua classificação. E a mesma coisa acontece na Copa Sul-Americana, onde as equipes brasileiras estão aí patinando para tentar a vaga para a próxima fase de Copa Sul-Americana, que classifica apenas um para a fase seguinte. Fala agora de Associação Atlética Iguaçu. Gente, como disse o Tiago, o Iguaçu vai para mais uma batalha, o Iguaçu vai para mais um jogo decisivo
a partir de agora não pode errar mais. O Iguaçu tem que entrar em campo para matar e para ganhar os seus jogos. Como todo mundo já sabe, a comissão técnica do Iguaçu foi trocada quase que toda. Jogadores profissionais que vieram aí com o técnico Rodrigo Casca. Esse treinador trouxe, então, neste meio de semana, alguns jogadores da sua confiança, jogadores que já trabalharam com ele, e é normal que um treinador indique esses jogadores, mas o que a gente vê dessa diretoria, eu sempre digo aqui, gente, a diretoria da Associação Atlético Iguaçu, todos eles, ninguém tem salário, nenhum diretor do Iguaçu tem salário, eles deixam aí as suas empresas para cuidar da Associação Atlético Iguaçu, e o intuito dessa diretoria não é ficar ali numa segunda divisão, e sim estar numa primeira divisão, entrar em qualquer tipo de campeonato para vencer. Eu falo isso porque outras horas aí apenas se jogava para ficar, para permanecer em uma segunda divisão, o que esse ano então é diferente. As coisas não acontecem mais assim dentro da Associação Atlético Iguaçu. E quando o Rodrigo Casca chegou aqui, ele falou: olha, eu assisti os jogos do Iguaçu e eu preciso de tantos reforços. Prontamente, a diretoria foi lá e trouxe reforços. E não é fácil, gente. Hoje, um registro de um jogador na Federação Paranaense de Futebol custa aí quase R$3.000. Isso mesmo, para você fazer uma documentação, principalmente quando esse jogador vem de outro estado, é muito caro. Quase R$3.000, então, aí para a diretoria pagar. E também, esse jogador vai ser contratado aí, no caso do Iguaçu, para apenas 5 jogos, mas ele não vai fazer um contrato para 5 jogos, aí no mínimo 3 meses, com 13º opcional, férias, salários e tudo mais, a vinda desse jogador, que também toda ela é pago pelo clube, então custa muito caro você trazer jogadores aí no andamento deste campeonato. E vamos então aos reforços que foram apresentados ontem pela Associação Atlético Iguaçu. Começando aqui com o Júnior Gomes, ele é lateral direito, tem 23 anos, esse jogador estava na equipe do Lagarto, do Sergipe. Outro jogador, Alex Augusto, zagueiro, ele tem 30 anos e o último clube foi o Vitória do Espírito Santo. Alisson Santos, jogador de 21 anos, que estava no Joinville. Todo mundo fala muito bem desse jogador, gente. Fez um campeonato catarinense muito bom pelo Joinville. Outro jogador, Júlio César, volante, de 35 anos. Ele tem 26 anos. Júlio César, 26 anos, volante. Ele estava no Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Foi atleta, inclusive, lá do Rodrigo Casca. E também o Robinho, atacante, 21 anos, bom jogador, estava na equipe do Pantanal, também lá da equipe do Mato Grosso do Sul. É um jogador também de confiança do Rodrigo Casca. E para terminar aqui, eu sempre digo, esse ano parece aí que o Iguaçu tem alguma coisa, uma ligação aí com o Flamengo, porque também quem veio para cá é o Patrick Ramos, zagueiro. Aí você diz o que tem a ver o Patrick Ramos com o Flamengo, hein? O Patrick Ramos simplesmente, ele tem 30 anos e ele é filho do Júnior Baiano, gente. Quem não lembra do Júnior Baiano? Jogador que foi revelado pelo Flamengo, jogou as categorias de base, foi campeão de uma Copa São Paulo pelo Flamengo, foi para o titular, num tempo em que o Flamengo não tinha grana para pagar os jogadores. O tempo foi muito ruim do Flamengo, foi mais ou menos ali nos anos entre 93 e 94. Aí o Júnior Baiano vai para o Palmeiras, faz um ótimo campeonato no Palmeiras, jogou também no São Paulo, jogou na seleção brasileira. E o Júnior Baiano, ele é conhecido pela tradicional frase: cada enxadada é uma minhoca. O cara batia pra caramba, mas era um grande zagueiro. E quando eu conversei ontem com a galera aí que conhece muito bem o Patrick Ramos, filho do Júnior Baiano, eles me falavam o seguinte, que ele é igualzinho, gente. O cara bate também, é um zagueiro que chega firme e vai ajudar ali na zaga da Associação Atlética Iguaçu. E o torcedor pergunta:
E agora, Marcos, ainda temos chances de classificação? Temos sim. O Iguaçu aqui, não estou falando aqui como torcedor, mas sendo realista, olhando a tabela de classificação, porque o Iguaçu vencendo, por exemplo, mas aí tem que vencer. Não adianta a gente falar, fazer conta aqui, o Iguaçu chegar sábado, mais conhecido como amanhã, e não vencer o seu jogo contra a equipe do Laranja Mecânica. Tem que chegar lá a vencer, a gente vai a 4 pontos, fica ali no bolo, porque o Laranja Mecânica vai ficar 1 ponto na nossa frente, e nós vamos ficar no mínimo num bolo com 4 equipes, conforme aí os resultados. Aí sim, é vencendo seus jogos que o Iguaçu vai sair dessa situação. Então veja, gente, são 5 reforços que, segundo ontem, eu conversava lá, são os reforços que chegam para brigar por essa vaga no time, mas o próprio Rodrigo Casca disse isso, olha, a equipe da Associação Atlético Iguaçu é uma boa equipe. Ele mesmo já viu esses jogadores aí, gostou do que viu, só temos que ajeitar ali o meio-campo ali do Iguaçu, que realmente é uma posição que não vem bem, mas a gente viu chegando aí 2 volantes, espero que esses volantes aí possam vir e ajudar a Associação Atlética Iguaçu. E o nosso adversário, o Laranja Mecânica, como vem o Laranja Mecânica para este jogo contra a Associação Atlético Iguaçu? Laranja Mecânica começou empatando com o Batel em 1-1, veja, a gente perdeu aqui para o Batel por 3-2. Eles empataram em casa, depois o Laranja foi até Foz do Iguaçu, foi goleado pelo placar de 4-0 pelo Foz. Na sequência, recebeu em casa o Patriotas, empatou em 0-0. E na última rodada, recebeu em casa o Paranavaí e venceu pelo placar de 2-1. Essa é a campanha do Laranja Mecânica até aqui na competição. E a nossa reportagem, junto eu e também o Daniel Lorenzini, nós conversamos com o técnico da equipe do Laranja Mecânica, Rodrigo Casagrande. O pessoal diz, como assim Rodrigo Casagrande? Não é técnico de Iguaçu, não. O técnico de Iguaçu é Rodrigo Casca. O técnico do Laranja Mecânica é Rodrigo Casagrande. Inclusive, no ano passado também ele conversou com a gente aqui da Rádio Colmé e também Rádio Jovem Pan. E dessa vez ele fala como o Laranja Mecânica veio para esse jogo, como está o Laranja Mecânica dentro desta competição. Alô, Rodrigo, tudo bem? Prazer falar com você novamente. É um prazer enorme estar falando com vocês aí, da Rádio Colmé, da Rádio Jovem Pan, falar um pouco sobre o Laranja Mecânica nessa competição. Nós temos aí bons jogos, alguns resultados importantes, principalmente o último contra o Paranavaí, que foi uma vitória. Tivemos outros 2 empates e uma derrota. É uma competição que todo ano ela vem se qualificando, vem melhorando. O Iguaçu, tive aí já bastante aspectos, né, contra o Iguaçu nos últimos anos. Sabemos da força do Iguaçu, sabemos da força do torcedor, sabemos de um campo difícil de jogar, de um estádio complicado para se impor, né? O Iguaçu sempre tem muita força dentro desse estádio. Agora fizeram a troca aí da comissão técnica, trouxeram o Rodrigo Casca, que é outro grande treinador, tem muito história, um histórico muito grande no estado, um grande amigo meu também. É importante a união da vitória e de todas as formas a gente tentar aí fazer um resultado importante para nós. Estamos vindo dentro de uma crescente agora na competição nos últimos 2 jogos, mas nós sabemos da responsabilidade do jogo, da forma do jogo e da ideia desse jogo aí em união da vitória. Então nós vamos consciente que nós podemos fazer um bom jogo, que nós temos tudo para a gente fazer um bom jogo diante de um grande adversário, que sem dúvida nenhuma não é porque hoje está nessa classificação, que é uma equipe que todos os anos aí monta com ideia e com planejamento de subida, mas nós sabemos que o futebol se resolve dentro do campo, tem muitas coisas que acabam atrapalhando, mas eu espero muita sorte e sucesso e que as 2 equipes possam fazer um grande jogo diante de uma torcida que sempre vai prestigiar com um bom número e que fazem uma grande festa em União da Vitória. Tá aí então o Rodrigo Casagrande, um dos grandes técnicos do nosso futebol. E mais uma vez eu falo a você, torcedor da Associação Atlético Iguaçu. Todos os nossos entrevistados aqui, eles falam sobre como é difícil jogar a União da Vitória devido à torcida. Hoje o grande patrimônio da Associação Atlético Iguaçu é o seu torcedor. E mais do que nunca, o Iguaçu precisa de você, torcedor. Agora você pergunta, mas olha a campanha que o time vem fazendo, não é boa, mas ainda temos chances.
Olha a diretoria trazendo reforços, gente. São 5 jogadores apresentados somente ontem na Associação Atlético Iguaçu. Então, essa diretoria está imbuída em trazer o melhor para cá e precisa do seu apoio, torcedor. Vamos amanhã ao estádio, vamos incentivar o nosso Iguaçuzão, vamos empurrar o Iguaçu para cima da equipe do Laranja Mecânica e amanhã é o dia de você, torcedor de Iguaçu, provar que realmente é torcedor raiz da Associação Atlético Iguaçu. Vá a campo, vista a sua camisa, vá a campo e leve aí o seu apoio para o Iguaçu, que neste momento está precisando muito do seu torcedor. Se perdermos amanhã por Laranja Mecânica, aí sim podemos dizer que a coisa está complicada para a nossa Associação Atlético Iguaçu. Mas, detalhe, gente, temos mais 5 jogos e depende somente da gente, somente do Iguaçu, para classificar para a próxima fase. Lembrando que 8 vão para a próxima fase, 2 ficam, esses 2 que ficarem já estão na Série C, na 3ª divisão, para o ano que vem. O Iguaçu e Laranja Mecânica amanhã, Estádio Municipal Antíoco Pereira, o jogo é 15h30, gente, mas a nossa jornada esportiva começa às 14 horas, você já sintoniza aí no seu rádio 103.1 da Comé FM, ou você fica no YouTube da Rádio Jovem Pan, onde você também tem imagens da cabine, né? Nossos profissionais que trabalham aí na cabine lá do Estádio Municipal Antíoco Pereira. O nosso grande Juliano vai fazer o plantão, nosso diretor, o Osmair Chorô, também o nosso auxiliar, o Giovanni Ferreira, o narrador Arildo Cassé, estarão na cabine número 1 do Estádio Municipal Antíoco Pereira. As reportagens comigo, Marco Antônio, e também com Arnaldo Miller. Todo esse time vai levar para você a melhor jornada esportiva amanhã, a partir das 14 horas. O jogo do Iguaçu, portanto, terá a arbitragem do Diego Juan Marcondes da Silva. Assistente número 1, João Fábio Machado. Assistente número 2 é o Luciano Cordeiro. O 4º árbitro é o Leandro Bauer, que é aqui da nossa região, do município de Cruz Machado. Delegado Edgar Brasilino Stemalchuk, mais conhecido como Edgar Brasil, e tem ainda o Fábio Philips, que é o assessor inspetor da Federação Paranaense de Futebol. Quanta gente para trabalhar aí neste jogo, lembrando que nós, os repórteres, não podemos fazer entrevistas com jogadores antes da partida, e detalhe também, temos que estar dentro do campo meia hora antes do jogo, senão depois não entra mais a federação, colocando algumas regras, portanto, neste ano. Gente, eu falei também aqui, o pessoal me cobrando sobre o Júnior Baiano, quem mais tem ligação com o Flamengo nessa equipe. Pois é, o número 7 do Flamengo, o Gabriel, ele é filho do Álvaro, que também na mesma época do Júnior Baiano, 95, 96, ele foi zagueiro titular do Flamengo, o Álvaro. O filho dele, o Gabriel, camisa 7 do Iguaçu, também está no Iguaçu, assim como o Nixon, que jogou há pouco tempo também no Iguaçu. Esse atleta do Iguaçu, camisa 10 e capitão da Associação Atlético Iguaçu. Então, uma ligação aí do Iguaçu com o nosso Flamengo. Jornada esportiva, gente, amanhã, então não perca, hein? A partir das 14 horas, para você todas as emoções de Iguaçu e Laranja Mecânica. Lembrando que teremos também o nosso plantão esportivo, o nosso palpitão para você participar. E amanhã também volta o Campeonato Brasileiro, 8ª rodada do Brasileirão, com Fortaleza e Juventude, 16 horas, Mirassol e Corinthians, jogo das 18h30, Grêmio e Red Bull Bragantino, 18h30, Vitória e Vasco no Barradão, amanhã também, jogo que acontece às 18h30, Flamengo e Bahia, 21 horas, jogo no Maracanã, vai ser um jogão com certeza. No domingo, Sport e Cruzeiro jogam às 16 horas, Palmeiras e São Paulo, Clássico Rei, às 17h30, Clube Atlético Mineiro e Fluminense na Arena MRV às 17h30 do domingo, e 20 horas do domingo, Botafogo e Internacional, e segunda-feira o Santos recebe a equipe do Ceará, jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Gente, vamos ficando por aqui com o Jovem Pan Esporte desta sexta-feira e nós temos um encontro marcado amanhã a partir das 14 horas no Estádio Municipal Antíoco Pereira para o jogo entre Iguaçu e Laranja Mecânica. Valeu, gente, grande abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.